Oi, gente, boa noite. Estamos tendo algumas dificuldades técnicas, mas eu acho que agora a gente vai conseguir contato e convidar, na verdade, aceitar o convite da nossa convidada, aceitá-la na live. A gente está tendo um probleminha para conseguir fazê-la entrar conosco, mas eu acho que agora vai. Agora Ah, agora sim! foi. Boa noite, professora Marilu. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu Eu tive que entrar com acho o celular, não sei o que houve no meu Pois computador. é, eu acho que eu também não tinha essa informação, mas eu acho que talvez seja necessário realmente só pelo celular, se só seja possível, né? Enfim, que bom que conseguimos. Conseguimos. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço bem. Vamos ver Ah, se, então tá. se o pessoal está ouvindo. Bom, gente, nossa ideia hoje, então, é poder conversar com a professora Marilu, que é a vice-coordenadora do Escritório de Internacionalização da UFSPA, e poder fazer a apresentação, né? Não só da professora Marilu, que é docente também da universidade, mas também desse espaço tão rico na UFSPA e tão cheio de oportunidades, né? Para os alunos, enfim, os que estão chegando, os que já conhecem, poder conhecer esse espaço, poder saber dos projetos e também poder ir se aproximando devagarinho, né, desse lugar, através dos contatos, enfim, dos canais. Queria, em nome da equipe do NAP, o meu nome, enfim, é Camila Baldino, né? Eu sou psicóloga técnica, bolsista de apoio técnico do NAP. Acho que tem algumas pessoas que talvez não tenham me visto por aqui ainda. Queria me apresentar também. E agradecer a presença da nossa convidada. Então, professora, se a senhora quiser começar. Bom dia, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com o NAP para conversar um pouquinho sobre o escritório de internacionalização, o nosso trabalho, né? Então, eu sou a professora Marilu. Além de trabalhar no escritório de internacionalização, eu também sou docente da casa, né? Então, sou professora de genética dentro da nossa universidade. E o escritório de internacionalização, para quem não conhece, né, ele foi criado, né, na primeira gestão da professora Lúcia. Antes a gente tinha então uma assessoria de relações internacionais, que também já trabalhava, né, então com essas questões de internacionalização. Atualmente, então, o nosso escritório ele é coordenado pela professora Jennifer Saf, nossa vice-reitora, que ela é amplamente dedicada à causa da internacionalização. Como o Magno diz, ela é a nossa musa da internacionalização, né? Então, ela realmente tem conseguido fazer com que a nossa universidade avance muito nessa questão da internacionalização. Juntamente, então, com os outros membros do escritório, né? A gente, então, trabalha com essas questões. Quem é que trabalha lá no escritório comigo? Na verdade, eu era a coordenadora de mobilidade acadêmica até o final de março, né? Então, eu acabei assumindo outras áreas da gestão da universidade, saí da coordenação da mobilidade acadêmica, que agora, então, ela é exercida pela professora Marilene Garrido. Então, ela está começando a sua trajetória no escritório de internacionalização. Além disso, a gente conta, né, com super apoio da Isabela, que é a nossa secretária executiva, tá, que é o coração do escritório de internacionalização. E a gente também tem apoio de um bolsista de apoio, o apoio de um bolsista, né, de apoio técnico, que é o Bernardo, e também um estagiário, que é o Gabriel. Então, esse é o nosso grande time, né? Então, que tenta, então, abarcar todas as questões da internacionalização da nossa UXPA. É uma equipe, é interessante saber, né, do trabalho, de como funciona a equipe, como está estruturado o serviço hoje,
né, professora? Bom, sobre um pouquinho, né, conhecendo o espaço, conhecendo a equipe, se a senhora puder nos dar notícias, assim, de onde vocês ficam fisicamente e como entrar em contato com vocês, enfim, pelas redes online, né, nesse momento são as redes que mais estamos utilizando. E se a senhora puder também nos dar um pouco de notícias sobre os projetos, enfim, do escritório. Ótimo. Bom, então, na verdade, fisicamente, a nossa sala, ela fica no prédio 1, na sala 105, né? Então, bom, agora durante a pandemia a nossa sala está lá fechadinha, né? Mas a gente tem uma sala específica para o escritório de internacionalização, aonde todo mundo trabalha, né? Então, a Isabela fica lá o tempo inteiro. Os guris que estão trabalhando conosco agora nem conhecem a sala, porque eles começaram a trabalhar durante a pandemia, então nem conhecem. E eu ficava meio turno sempre lá, meio turno na minha sala do escritório e meio turno na minha sala de professora. Né? Então, essa é a nossa sala física. A gente também, né, responde através de e-mails, né? Então, a gente tem o inter@uxpa.edu.br, a mobilidade acadêmica@uxpa.edu.br. A gente tem Instagram, né, do Escritório de Internacionalização da UXPA e também o Facebook. Né? E claro, né, a maioria das informações vocês também vão encontrar na página da UXPA. As informações sobre as questões de internacionalização na UXPA, elas estão divididas numa parte entre o internacional, então a gente vai encontrar várias informações ali, mas também está por perfil acadêmico. Então, por exemplo, né, para a graduação, as oportunidades de mobilidade acadêmica estão, então, dentro da vida acadêmica, graduação, aí a gente vai ter, então, algumas informações. Também na pós-graduação, dentro da vida acadêmica, né? E aí a gente também tem, então, vários, né? A internacionalização está dividida lá dentro do site em vários campos, aonde a gente, então, tem alguma atuação. Né? Tá bem, gente, a professora está trazendo, né, muitas informações e informações muito importantes, né? Informações que talvez para quem esteja chegando sejam informações, enfim, muito novas e até muito difíceis de irem sendo organizadas, porque são muitas informações sobre várias coisas novas. Mas se vocês quiserem, durante a nossa conversa, façam questionamentos, né? Façam perguntas. Depois a nossa conversa também vai ficar gravada no Instagram do NAP, na ideia de que vocês possam revisitar, enfim, algumas informações que tenham se interessado, que tenham ficado em dúvida, enfim, de alguma questão. Mas a ideia é poder ir ampliando e dando destaque, né, para esse espaço da UFSPA e da vida acadêmica, enfim, da trajetória acadêmica, que pode ser muito importante na construção, né, e nessa trajetória dos alunos. Isso é verdade. Quando a gente entra na universidade, a gente sempre pensa a internacionalização como intercâmbio, né? Então, o intercâmbio é uma das coisas que a maioria dos alunos deseja fazer, né? Então, que a gente chama de mobilidade acadêmica, tá? Que é a possibilidade, então, de cursar um período da sua graduação em outra instituição, né? Sem perder o vínculo com a nossa universidade. Mas a internacionalização, nesse formato de mobilidade, ela atende um número muito restrito de alunos. Né? A Isabela está colocando ali para nós as informações. Obrigada. Então, atende um número muito restrito de alunos, na verdade. Né? Eu acho que nas melhores universidades do mundo, a gente vai ter o quê? 2, 5% dos alunos fazendo mobilidade acadêmica. Então, a vasta maioria dos alunos não tem esta oportunidade. Então, a internacionalização, ela se dá de outra forma. Né? Então, a gente vai ter internacionalização que é feita em casa, né? Dentro, né, da UXPA, através do recebimento de alunos, através de oportunização de atividades que sejam multiculturais, tá? Que a gente faça a troca
de informações sem ter a necessidade de uma mobilidade física, né? A internacionalização, ela passa até por questões simples de a correta sinalização dos nossos espaços físicos para pessoas que não entendem o português, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para promover a internacionalização do currículo, ou seja, a gente pode ter um currículo, né, mais internacional, mais multidisciplinar e que a gente consiga discutir diferentes aspectos da saúde, não num nível tão local, mas num nível mais global, né? Então, tudo isso é internacionalização, né? Então, a gente vem buscando ampliar o conhecimento sobre a internacionalização em todos os campos da nossa universidade, entre os técnicos, entre os docentes, entre os discentes, para que a gente tenha, né, a oportunidade de fazer essa internacionalização mais ampla, né, e que todo mundo tenha, então, a oportunidade de ter uma formação, né, melhor. Esse que é o nosso objetivo. Uma experiência, né? Uma experiência. Eu conversávamos, eu e a professora Marilu, enfim, para também organizarmos a live, né? E a professora Marilu trouxe uma perspectiva que eu achei muito rica, assim, da questão da experiência da internacionalização como um processo, que é exatamente isso que a senhora está trazendo, né, professora? Como um processo integral, né? Não é só a ideia de fazer um intercâmbio e passar um período fora, que pode ser o desejo de muitos alunos e que pode acontecer e pode ser sim uma experiência muito rica, mas, por exemplo, estar incluído, estar participando de projetos de recebimento, por exemplo, de estudantes, né, internacionais na instituição, de estar acolhendo, de estar enfim, conversamos sobre um projeto específico, se a senhora quiser depois comentar, né? Mas, assim, estar tendo uma experiência internacional de outra cultura, de outra língua, de outra instituição de ensino, né? De ciência, sem sair de casa, assim, né? Na nossa cidade. Eu acho que poder entender também esse processo de tornar um currículo internacional como algo bastante amplo, e não só na direção de uma viagem ou um tempo fora, né? Exatamente, né? E a gente tem que pensar nesse sentido mais amplo, porque, como eu falei, né, a oportunidade da mobilidade é para poucos, né? Não é para todo mundo. Então, a gente tem que pensar na comunidade como um todo, né? Então, esse é um dos nossos objetivos, né? É claro que, como a nossa universidade é uma universidade extremamente jovem, tá? A gente tem algumas dificuldades nesse sentido, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai firmar convênios de cooperação, né? O nome da UFSPA ainda ele não é conhecido. Então, é mais difícil de a gente conseguir algumas coisas. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, né? Esse trabalho, ele é feito por pessoas, né? Então, o aluno é o nosso porta-voz. Os professores são porta-vozes. Então, a gente precisa da colaboração de todos para que esse processo ele seja ampliado e, como a gente tem falado ultimamente, também capilarizado. Ou seja, que todo mundo tenha um pensamento que isso vai fortalecer a nossa universidade e a nossa formação. Muito, muito interessante essa perspectiva, né? Não sei se a senhora gostaria de trazer alguns dos projetos específicos do serviço que vocês têm nesse momento. Nós conversávamos, eu sei que tem bastante coisas, assim, né? Uma dúvida que o pessoal tem né, são obviamente várias, mas o que nós fazemos? E segundo, né, como é que eu faço para fazer a mobilidade? Apesar de não ser só isso, a internacionalização, a mobilidade é uma coisa que interessa a todo mundo. Então, o que o escritório ele faz? Na verdade, ele faz, então, a organização dos acordos internacionais, né? Então, ele ajuda os docentes, né, nessa tramitação e também né, ele organiza os programas de mobilidade acadêmica,
né? Ele faz relatórios para a gente conseguir ser inserido dentro de rankings internacionais, né? Então a gente faz o acompanhamento de alunos internacionais, a gente acaba ajudando e acompanhando os alunos que entram na nossa universidade, que são alunos internacionais, a gente acompanha os alunos nossos que estão fora do Brasil, né? Então, estão em mobilidade acadêmica, a gente faz todo esse acompanhamento, né? A gente tem um trabalho burocrático, né, enorme lá por trás. Em relação à mobilidade, que é uma coisa que os alunos gostam muito de ouvir, tem muita curiosidade, a primeira pergunta é com quem a gente pode fazer mobilidade? Né? Como é que a UCSPA, por que a UCSPA oferta mobilidade com algumas universidades e não com outras? Né? A oferta da mobilidade na UCSPA, ela se dá pela adesão da UCSPA a programas de mobilidade. Nesses programas, a gente vai ter, então, a inserção de N universidades, várias universidades, dentro de um convênio macro, né? Que é a adesão a este programa. E a partir daí, o programa vai ter regras específicas e a gente vai ter como ofertar vagas para alunos virem para a UCSPA, assim como a gente vai ter a oportunidade de enviar alunos, né? Então, a gente tem alguns programas que a gente participa que são mais constantes, né? Como, por exemplo, o BCI, que é para o Canadá, o PAMI, né? O Dual, que é um programa da América Latina e Caribe. Temos o Bracol e o Bramex, que são para a Colômbia e para o México. Temos o AUP, que é um programa que é para países de língua portuguesa. Então, esses são programas maiores. A UCSPA é uma das universidades participantes. Outra maneira de a gente conseguir ofertar a mobilidade para os nossos alunos é através de convênios bilaterais. Então, é o convênio da UCSPA com outra universidade. Nesse caso, a oferta de vagas ela é feita a partir da conversa entre instituições. Ou seja, a gente geralmente tem que consultar a universidade se ela vai aceitar alunos e qual é o tamanho quantos alunos ela vai aceitar. Né? É claro que a pandemia agora, né, a gente tem recebido a resposta de que eles não estão aceitando, assim como nós também estamos de porteiras fechadas. Então, a pandemia atrapalhou muito, né, a nossa oferta de mobilidade presencial. Né? Mas, por outro lado, agora a gente também tem a oferta da possibilidade de mobilidade virtual, que é um pouco diferente, né? Na mobilidade presencial, o que acontece? O aluno, ele sai da nossa universidade, vai para outro país, outro estado, porque a gente também pode fazer mobilidade nacional, e ele vai estar matriculado nessa outra instituição e cursar o semestre, geralmente, né? Sem estar cursando nada na UCSPA. Na mobilidade virtual, como ele está fazendo tudo virtual ao mesmo tempo em todo que é lugar, né? Aliás, a gente tem alunos assistindo aulas de tudo que é lugar do mundo, a gente tem a possibilidade dele cursar simultaneamente disciplinas na UCSPA e em mobilidade virtual. É claro que isso exige uma organização do aluno, né? Ele tem que ver para não haver colisão de horários, ele tem que ter certeza que vai dar conta de 2 universidades de maneira simultânea, mas gera uma flexibilidade. Isso é uma novidade que entrou com a pandemia, né? Então, a gente já ofertou algumas oportunidades de mobilidade virtual, né? Então, para alunos nossos, e na medida do possível, né? Se a gente entender que essas universidades, então, estão ofertando, né, de maneira adequada e a gente está avaliando, né, todas as ofertas que surgem, a gente está ofertando vagas, então, para os nossos alunos nesse tipo de mobilidade também. Ai, que interessante, né? Que interessante, porque, bom, a gente aqui no NAP, né, e nas lives, enfim, a gente sempre fala dessas restrições, dessas dificuldades que a pandemia trouxe, né, e está trazendo para a vida de todo mundo, né, enfim, com as restrições de circulação, com as restrições de possibilidades,
com toda, né, esse momento. Mas ao passo que acho que essa notícia que tu traz, né, professora, tem a ver com adaptações para este novo momento também, né? Então, bom, na impossibilidade desse trânsito nacional e bom, mundial de estudantes, a possibilidade dessa modalidade remota, porque sem dúvida também pode ser uma experiência muito bacana e muito importante, né? Mas te ouvindo, eu fiquei pensando quão dinâmico é, né, não só o trabalho do escritório, imagino, mas todas essas questões de bolsas e editais e possibilidades de vagas e possibilidades de mobilidade. Então, assim, que os alunos possam, a partir dessas notícias que, né, que a senhora está trazendo, que eles possam se aproximar do serviço ofertado pelo escritório, porque também nós falamos isso, né, na reunião juntas, o quanto isso é muito dinâmico, né? Editais são muito diferentes uns dos outros, são, né, tem características muito particulares, e o quanto isso vai, bom, abrindo também novas possibilidades sempre. Sim, isso com certeza. A gente tem um trabalho altamente dinâmico, né? Então, às vezes surge uma nova oportunidade e como a gente nunca ofertou, a gente não sabe exatamente, né, a modalidade, se a gente vai abrir um edital, se é somente uma chamada, né? Como é que vai ser o perfil desse aluno? Então, a cada nova oportunidade, a gente tem que se reunir, discutir qual vai ser o formato, né? De como é que a gente vai apresentar essa oportunidade para o nosso aluno. Então, às vezes, por exemplo, na maioria das vezes, a gente precisa abrir um edital interno, né? Porque a gente tem 2 vagas e a gente tem que fazer uma seleção, né? Não posso indicar 20 alunos para cursarem, então, a mobilidade, ou fazerem a mobilidade. Então, eu preciso fazer uma seleção, a gente tem que abrir um edital interno, né? Mas, em outras oportunidades, a gente simplesmente divulga, né, a oportunidade, porque o aluno pode fazer inscrição diretamente no site da instituição ou no link, né, que nos passaram, e a gente não vai fazer uma seleção interna, né? Então, existem esses formatos também. Então, tudo tem que ser avaliado caso a caso. Quando a gente abre edital, né, uma das dúvidas que surgem muitas em relação a isso, é o que eu preciso ter para, se eu só tenho 2 vagas ou uma vaga, ser o selecionado. Essa é uma das coisas qual é o perfil do aluno que consegue essa vaguinha aí. Então, o que a gente sempre indica para os nossos alunos? A primeira coisa é cuidar do seu currículo acadêmico. Atualmente, a gente tem um formato de seleção de alunos que engloba a nota, o percentual de integralização dentro do curso. Então, se o aluno está, por exemplo, bem no início do curso, ele vai ter menor chance de ser selecionado. E também, se ele está muito no final do curso, também. Geralmente, as universidades, elas gostam do aluno estar lá no meio do curso. Então, esse é o aluno ideal para fazer mobilidade. Porque ele ainda vai retornar para o UXPA e trazer alguma coisa para a gente aproveitar também dessa mobilidade. E a vida acadêmica dele. Então, os projetos que ele participa e tudo mais. Então, a gente sabe que tem alunos que, por exemplo, têm uma nota muito boa, mas não participam de muitas atividades. Tem um outro aluno que tem uma nota menor, mas faz muita coisa dentro da UXPA, né? De projeto de extensão, de PID, de SEI, blá, blá, blá. Então, a gente equilibra, na verdade, todas as pontuações que o aluno pode ter para fazer essa seleção. Então, a primeira coisa é o currículo acadêmico, considerando nota, integralização e a vida acadêmica em geral. É o primeiro aspecto que o aluno tem que cuidar. A segunda coisa é a questão do idioma, né? Então, a gente, para fazer mobilidade internacional, vai ter que falar o idioma do país de destino, né?
E não é só falar meia boca, né? Então, a gente tem exigências em nível de proficiência. Tá? Alguns países, em alguns convênios, existe uma recomendação, tá? Então não precisa apresentar nenhuma prova de proficiência formal, mas em outros editais, as próprias instituições exigem, então, a apresentação de uma prova de proficiência. Né? Então, alguns países e instituições são mais rígidos e outros não. Então, se o aluno pretende fazer, então, sei lá, uma mobilidade para o Canadá, ele já pode olhar os nossos editais que já estão publicados, ver qual é a exigência, né, dessa proficiência. Uhum. E aí, a partir daí, ele já pode, então, preparar a sua prova de proficiência, ou estudar, né, para poder fazer essa prova de proficiência. Para isso, a UXPA também tem programas específicos, não de provas, mas de ajuda na questão linguística. Então, a gente tem programas como o PLA, que é o Programa de Línguas Adicionais, que oferta, então, cursos de extensão de idiomas, e o Idiomas Sem Fronteiras, que está principalmente focado no inglês, que também oferta cursos de inglês. Então, né, a gente oferta ao nosso aluno, né, também a questão de não uma preparação direta para a proficiência, mas o auxílio linguístico. Né? Uhum. Então, isso é uma questão bastante importante. E também vale lembrar que a maioria das provas de proficiência, ela tem validade de 2 anos. Então, né, então o aluno, quero ir daqui 1 ano e meio, não adianta fazer muito antes a prova, que talvez a gente perca essa validade, né, de prova. Que interessante isso, né, professora Marilu? Porque a senhora está trazendo a perspectiva de que existe, né, e há a necessidade de uma preparação também do aluno para esse momento. Né? Com certeza. Não é só olhar, enfim, um edital, né, uma chamada, se interessar e bom, se inscrever. Mas tem toda uma trajetória construída e que o aluno que tem esse desejo, né, e que pretende, enfim, que isso aconteça, também pode começar a se preparar para esse momento já no início da graduação. Com certeza. Se envolvendo nos projetos, cuidando das notas, enfim, daqui a pouco tendo foco de onde gostaria de ir, podendo se aproximar do idioma. Uhum. Exatamente. E como a gente oferta várias oportunidades, a gente vê que, na verdade, as próprias oportunidades são para perfis distintos, né? Então, às vezes, a oportunidade, ela vai prezar, né, por um aluno que tenha, sei lá, um rendimento acadêmico maior. Uhum. Outras, a gente já teve uma oportunidade, que era para uma universidade da Alemanha, em que o aluno tinha que escrever uma carta de intenções, e uma das coisas que a universidade ela previa como ideal seria um aluno que tivesse um forte engajamento social. Tá? Então, que ele estivesse trabalhando então, em ações na comunidade, em projetos mais de extensão, né? Então, né, de voluntariado. Né? Então, a gente vê que aquela oportunidade, às vezes, não é apropriada para um aluno que tem, sei lá, um rendimento acadêmico excelente, mas que não está, né, nessa frente do engajamento social. Então, a gente também tem perfis bem distintos de acordo com a oportunidade. E que o aluno também possa se posicionar diante disso, né? Com certeza. Professora, chegou uma pergunta sobre as provas de proficiência, qual o processo para fazê-las? Consigo fazer dentro da UFSPA? Bom, em relação a isso, na verdade, o que a gente não oferta diretamente provas de proficiência. Né? Até algum tempo atrás, a gente tinha o TOEFL para inglês, mas essas provas, em geral, elas são pagas. Né? Então, a gente agora, por questões de orçamento, decisões do governo, isso foi suspenso. Então, em geral, as provas elas vão ser aplicadas externamente. Né? Então, por exemplo, né, o TOEFL, o aluno vai ter que pagar para fazer essa prova.
E dentro do edital que exige, por exemplo, o TOEFL, vocês vão, o inglês, desculpa, vocês vão ver que existem níveis, né, de exigência para a nota mínima do TOEFL e também qual é a prova de TOEFL que é aceita. Então, não adianta sair correndo e fazer o primeiro TOEFL que aparece, porque às vezes a universidade, por exemplo, lá no Canadá, a gente sabe que eles aceitam um tipo de TOEFL, né, com uma nota mínima, ou IELTS, uma nota mínima. Então, o aluno realmente ele vai ter que fazer a prova por conta. Né? Esse não é o mundo ideal, né? O ideal seria que a gente pudesse, além de oferecer, então, uma ajuda no desenvolvimento da língua, a gente pudesse também ofertar, né, esse tipo de coisa. O que a gente faz internamente, às vezes, é que quando não exige exatamente um nível de uma prova de proficiência exata, né, a gente acaba dando às vezes alguma declaração de que o aluno tem rendimento, ou já sabe inglês, ou algum outro idioma, mas isso é esporádico, não é uma forma, porque às vezes o edital nem comporta esse tipo de declaração, tem que ser realmente uma prova de proficiência específica. Então isso já foi feito em algumas oportunidades, mas não é o trivial. Né? Uhum. Mas te escutando falar também, professora Marilu, fiquei de novo, né, com essa ideia de que o aluno precisa se aproximar do escritório, conhecer as possibilidades, para também poder escolher o que lhe interessa e aí poder entender quais são os próximos passos, assim, né? Isso de... Eu achei interessante, assim, sair e fazer a primeira prova, bom, daqui a pouco essa prova, a gente sabe que tem um custo importante e nem vai ser utilizada, né? Dependendo do edital, dependendo da intenção de mobilidade. Com certeza. Isso até seria uma pauta para uma nova conversa, né? Porque é um assunto que até eu nem domino, porque não é a minha área, né? Porque essa parte de idiomas não é comigo, mas surgem muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, eu acho que realmente é uma outra pauta para a gente conversar dentro da internacionalização. É um requisito, né? Para que a gente tenha, então, a oportunidade alcançada, e então, também ser uma pauta bem interessante. Sim, podemos futuramente pensar em falar mais especificamente dessa pauta, mas entendo que fica também o registro para os alunos de poderem se focar, assim, né? Poderem ter um foco, poderem ter uma intenção, e aí poderem trabalhar no seu currículo, na sua, né, no aprendizado e no domínio de alguma língua, enfim, também em função dessa intenção desse local, enfim, acho que fica um pouco mais, inclusive, fácil de chegar na oportunidade, assim, né? Com Se certeza. organizando. Uhum. Exatamente, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento currículo, né, da questão do idioma. E como eu te falei, a outra questão que pesa muito, que a gente acabou não conversando ainda, é a questão financeira, né? Então, outra dúvida que os alunos têm, eu achei ótima oportunidade, vou me inscrever, mas não achei nada no edital que diga qual é o valor da bolsa, né? Quanto eu vou ter de auxílio, né? Então, isso é uma questão também bastante importante. O que a gente tem visto é que a gente está numa situação, obviamente, econômica nada fácil. Então, a gente tem tido dificuldade, né, de ofertar oportunidades com auxílio. Tá? Então, o que acontecia? Até um tempo atrás, a gente tinha algumas formas de auxílio. Às vezes era um auxílio que, na verdade, não pagava toda a viagem, mas dava, por exemplo, um auxílio para pagar a passagem, né? A gente também oportunizava, através desses programas que eles chamavam de bolsas integrais, que, na verdade, faziam com que o nosso aluno, apesar de ele ter que pagar o deslocamento, seguro e tudo mais, ele, no semestre, ele receberia alimentação e estadia durante a mobilidade. Tá? Só que quando a gente participa de um programa em que o nosso aluno vai receber estadia e alimentação, quando a gente receber um aluno desta universidade, nós, UXPA,
também teremos que fornecer alimentação e estadia. Então, o que acontece? Vocês sabem, né, que está, né, todo mundo sabendo que a nossa situação financeira está bastante complicada. Então, a gente está com dificuldade nesse sentido de ofertar auxílio. Então, geralmente, a vasta maioria das oportunidades que a gente tem no momento são sem auxílio nenhum. Né? Então, isso é uma coisa que pesa bastante no bolso. Também tem que ter um planejamento neste sentido. Né? Tem que falar com a família e ver se isso cabe no bolso da família. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, infelizmente, está passando nesse momento. Espero que a gente consiga retomar, né, auxílios mais específicos. A gente tem ideia de ter um programa de incentivo à mobilidade em que a gente pudesse dar um auxílio tanto a discentes como a docentes e técnicos para eles participarem, então, de intercâmbios. Mas isso agora a gente está completamente parado porque realmente a gente não está na época não de pensar nisso, mas de colocar em prática qualquer coisa nesse sentido. Sim, mas de qualquer forma, acho interessante que os alunos também possam saber dessas especificidades, né, professora? Então, assim, existem muitas bolsas, existem muitas oportunidades, algumas delas, pelo que eu estou entendendo, cada vez menos, enfim, com bolsa. Algumas delas têm algumas especificidades importantes com relação a línguas, com relação a, né, currículo escolar. E, bom, os alunos podendo, como a gente dizia, né, os alunos podendo saber disso, os alunos podendo se interessar por isso, podendo se aproximar do escritório, também podem ir se apropriando um pouco melhor dessas questões todas, né? Isso é verdade. A gente está sempre... Bom, Isso, a Isabela colocou um comentário importante aqui. Inúmeras das universidades com as quais a gente tem convênio ou participa de programa são pagas. Tá? Então, o que acontece? Embora o aluno não receba nenhum auxílio diretamente, né, quando o aluno for cursar disciplinas nesta outra instituição que é paga, ele vai estar isento de matrícula e de mensalidade. Então, na verdade, ele já tem, né, um auxílio nesse sentido, né? Porque poucas universidades, embora sejam públicas em outros países, realmente elas são gratuitas como a nossa, né? Então, a isenção de pagamento de mensalidade e de matrícula já é, então, um auxílio. Isso a Isabela realmente... Eu tinha esquecido de comentar, a Isabela colocou aqui. Sim, isso em função desse acordo dessa outra universidade com a própria UFSPA. Então, é uma forma da UFSPA ofertar um auxílio. Entendi. Bom, professora, acho que tem muitas coisas ainda interessantes e importantes do trabalho, né, do escritório de internacionalização que a gente poderia, e quem sabe não combinamos, enfim, um outro momento para falarmos um pouco mais, né? Mas acho que para dar um norte, para apresentar algumas questões, foi e é, né, importante essa conversa, enfim, essas informações, esse material. Os canais de vocês que também ficam à disposição, né, para os alunos que tiverem alguma dúvida, que quiserem entrar em contato. Sim, eu vou pedir para a Isabela colocar aqui para a gente, né, que daí ela está acompanhando aqui os nossos canais. E eu queria também falar um pouquinho de uma oportunidade que a gente começou a divulgar hoje, né, que são cursos no formato virtual, né, que são ofertados pelos Segrifes. Então, esses cursos, eles foram desenhados com o objetivo de divulgar, né, as nossas instituições federais entre os parceiros internacionais. Então, esses cursos, a maioria deles vão ser ofertados em inglês, né, em outros idiomas também. Eu vi alguns cursos em alemão, espanhol, mas a maioria deles é em inglês, mas eles estão abertos à comunidade acadêmica interna.
tanto para professores, como para discentes, técnicos administrativos. E eles têm a temática Destino Brasil. Então, são diversos cursos em diversas áreas de formação. Então, tem de direito, de humanidades, da área da saúde, das áreas de engenharia, né? E as inscrições são feitas diretamente no portal, que a gente também vai disponibilizar. Então, queria fazer essa última divulgação aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no portfólio de cursos, eles vão ser ofertados em julho e agosto, né? Então, alguns cursos vão ser totalmente assíncronos, outros vão ter encontros síncronos. E essa é uma oportunidade, embora seja ofertada por universidades brasileiras, de internacionalização. Por quê? Porque, na verdade, 70% do público matriculado nesses cursos vai ser de alunos de outras instituições de fora do Brasil. Então, a sala vai ser multicultural e vai ser uma troca de experiências muito legal. Então, eu acho que é uma oportunidade bastante interessante. Ela já foi divulgada nas nossas mídias sociais, então vocês podem entrar lá. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá no portfólio de cursos que foi divulgado hoje. Ai, que interessante. Muito obrigada por dividir conosco, né? Enfim, por poder ajudar nessa divulgação. Acho que a comunidade acadêmica, né, docentes, discentes, técnicos, pode ser uma grande oportunidade realmente de, enfim, ter experiências, né, diferentes para quem tem intenção de futuramente fazer algum tipo de ter algum tipo de experiência de mobilidade, já podendo ir se preparando, como nós comentamos, nessa direção, né? Às vezes a gente conhece algum colega de aula, né, de outro país, conversa com ele, pergunta como é que é lá na universidade dele, né, já faz um amigo internacional, né, e assim por diante, né? Então é um caminho para internacionalização, muito legal. Que legal. Depois, se a senhora puder me mandar o link, a gente divulga no Instagram do NAP. Tá. Eu acho que eu passo depois então para vocês, né? E aí vocês podem divulgar. Tá certo. Queria agradecer mais uma vez, né, a participação, enfim, da senhora, né, do escritório de internacionalização aqui no nosso espaço. Dizer que ficamos à disposição para o que vocês precisarem, enfim, e que, bom, futuramente a gente pode combinar outros momentos para falar um pouco mais dos projetos, esclarecer mais algumas dúvidas. Então tá, a gente está à disposição, né? Então podem entrar em contato com a gente e na medida do possível a gente tenta atender a todos, né? Então desejo a todos um bom feriado, né? Porque estamos entrando num feriado agora, né? Se cuidem. Ah, que bom que vocês gostaram da live, que bom que vocês gostaram das informações, que bom que vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais do setor, né, do escritório. E um bom feriado para nós. Obrigada mais uma vez, professora. Obrigada, pessoal. Boa Um noite. grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.